Vamos rogar ao Senhor a sua graça. Senhor, apresentamos aqui o teu servo, nosso presbítero Leandro, que o Senhor escolheu para estar aqui. Senhor, que o tem capacitado a cada dia para alimentar o teu povo, que são as tuas ovelhas. Oramos, Senhor, a ti, para que o Senhor venha guiar as palavras que irão sair de sua boca, as suas emoções, sentimentos, seus pensamentos, os seus gestos, e que o Senhor também fale por meio disso. Ora, Deus, para que o Senhor também venha abrir a mente e o coração dos irmãos que estão aqui. Amém, Jesus. Se há alguém aqui que não tem entendimento de tua palavra, que essa pessoa possa receber hoje esse entendimento. Não apenas o entendimento, mas também a salvação que há em Cristo Jesus. Que o Senhor se revele a ele ou a ela. E que assim também o teu povo possa se alegrar com a salvação. Amém, Jesus. E que o Senhor, Pai, possa edificar o teu povo e nos fazer a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, meus irmãos. Irmãos, como é bom mais uma vez ver vocês. Ontem a gente já teve a possibilidade de estar junto. Esses momentos são muito valiosos, né? A cada dia que passa eu vejo como a comunhão dos santos, ela é necessária e útil, e fortalece e anima. Então, o fato de nós estarmos juntos é fundamental. Porque não é apenas um momento social, né? Mas é um momento em que o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus for exposta, não é? Da maneira devida, então podem ter certeza pela fé que vocês não só estão sendo alimentados, mas também sairão daqui fortalecidos no poder de Deus. Amém? Então, nós nos reunimos nesse fim de semana, pela graça de Deus, e hoje, novamente, também. Então, glória a Deus por isso. Vamos por mais. Abram comigo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Hoje eu quero ver com vocês um texto não exortativo, como é de costume, mas um texto mais consolador e um texto que é um bálsamo para a nossa vida. Certamente, se for da vontade do Senhor, esse texto há de falar ao nosso coração nessa noite. Romanos 8, 31 a 39. Romanos capítulo 8, é importante que todos encontrem. 31 a 39. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que texto valioso. Esse texto, irmãos, ele é um texto fundamental das Escrituras. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é chamada de a carta magna, ou a carta magnífica de Paulo. Pelo conteúdo que Romanos tem. O livro de Romanos tem, de forma sistematizada, todo o plano da salvação. Com a queda do homem, o pecado original, a condenação e a salvação. Paulo escreveu uma teologia profunda na carta aos Romanos. E a igreja de Roma, isso é um fato curioso, que eu quero destacar para vocês aqui em especial. A igreja de Roma é uma igreja que não foi fundada por nenhum dos apóstolos. A Igreja Católica Romana ensina que Pedro foi o primeiro Papa de Roma, o que é mentira. A Igreja de Roma não foi fundada por Pedro. A Igreja de Roma não foi fundada por Paulo. E olhe lá se Paulo sequer conseguiu visitá-la. Na carta aos Romanos, Paulo manifesta o interesse de ir ter com eles. Mas ele não havia conhecido a igreja pessoalmente. A Igreja de Roma foi fundada por pessoas comuns, provavelmente que vieram do Pentecostes. Pessoas comuns como eu e vocês. Não foi por um doutor, nem por um apóstolo que havia sido chamado pelo Senhor, mas pelas pessoas comuns. O que eu sou levado a entender por isso? Que uma pessoa comum, mas que entenda comum no sentido, geral da palavra, que uma pessoa comum, sem grande destaque, ela, debaixo do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, ela pode ir muito longe. E a igreja de Roma foi fundada assim, e Paulo escreveu essa carta com o interesse de visitar Roma e de consolar esses irmãos e de ensinar esses irmãos também. Aqui, meus irmãos, Romanos 8 é considerado por muitos a parte mais importante da carta de Paulo aos Romanos. Depois de apresentar a condição do pecado do homem, a justificação pela fé, o apóstolo Paulo conclui o capítulo mostrando uma das verdades mais importantes do Evangelho. Qual é? A ligação entre Cristo e o cristão, ela é inquebrável. Eu quero já de antemão dizer para vocês o título dessa pregação. É o elo indestrutível do cristão com Jesus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso antes. Mas uma coisa é ouvir, e principalmente nos momentos de dificuldade, ter essa verdade no coração e descansar nela. Se você tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida, se você creu em Jesus como seu Salvador pessoal, se você está debaixo da autoridade, do governo e da soberania de Jesus Cristo, tenha certeza de uma coisa: nada irá separar você do amor dele. E nada irá condená-lo. Nada. Porque a garantia da sua salvação não está nas suas obras, nos seus méritos, mas está no sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você. É por isso que no capítulo 8 de Romanos, aqui no início, Paulo vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se vocês leem a carta aos Romanos, vocês têm motivo suficiente para ter segurança, independentemente do que aconteça. Nossa segurança, irmãos, ela é garantida por conta de toda a obra da Trindade na nossa vida.
Então, Romanos 8 começa com isso. Romanos 5 fala sobre a justificação. Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua: pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, olha como Paulo vai desenvolvendo, e aqui no capítulo 8, Paulo trata sobre a segurança agora dada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, não é algo impessoal, um vento, uma coisa distante, uma sensação, que é o que a gente costuma ver nas igrejas, na maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, quando se referem ao Espírito Santo. Como se fosse um movimento, uma sensação, algo, um êxtase que dá no seu corpo quando você o recebe. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, primeiro ponto. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo, ele é Deus, como Jesus e como Deus Pai. Então, na minha e na sua salvação, não apenas Deus Pai, ele tem seu trabalho no plano da redenção, mas também Deus Filho vem, morre e ressuscita para nossa segurança, e o Espírito Santo agora, ele atua na vida dos cristãos, daqui da conversão até a eternidade. E a nossa segurança é essa, é o selo e o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo, é o que Paulo diz. Você tem? O Espírito Santo está em você. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo, então, ele trata sobre a obra do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo. A palavra de Deus chega a dizer que o Espírito, ele geme por nós, ele intercede por nós. Você tem uma ideia do que isso significa? Eu costumo afirmar isso, alguns de vocês já ouviram eu dizendo isso de forma individual para vocês, que vocês não estão sozinhos. Quando eu digo isso, obviamente, a afirmação se dá de forma local, porque eu quero que vocês saibam que vocês têm uns aos outros e a mim também, mas acima de tudo, eu digo que vocês não estão sozinhos, porque toda a Trindade está a favor de vocês, no momento que vocês creem em Cristo Jesus. Romanos 8, 31 a 39, que foi o texto que nós lemos, faz uma série de perguntas retóricas para que o cristão entenda a obra que foi feita por ele. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje, irmãos, mastigando isso aqui e com segurança, isto é, se você está em Cristo. Lembre sempre que existe essa cláusula. A segurança e o fundamento é se você está em Cristo e não contra Cristo. Então, Romanos capítulo 8 fala sobre a vida no Espírito. Dos versículos 1 a 11 fala sobre a libertação da condenação. Dos versículos 12 a 17, você tem a adoção em Cristo. Paulo fala que nós fomos adotados por Deus como filhos. Lembra de João capítulo 1, quando João vai dizer que e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então esse texto já exclui a ideia falsa, errônea, equivocada, de que todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Os que são filhos de Deus são os que receberam Cristo pela fé e são adotados na família de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Algo que aconteceu comigo e com vocês no momento que nós cremos. Nos versículos 18 a 25, Paulo trata sobre a realidade, ou enxergar a realidade com a perspectiva correta. Paulo vai dizer que os problemas do tempo presente, as dificuldades desse mundo presente, as aflições desse mundo, não podem, nem de longe, devem
ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, ou a nós. Qual é a ideia de sofrimento que Paulo está falando? Para entender esse texto, você precisa voltar ao primeiro século. E você precisa entender que o princípio, os 3 primeiros séculos da igreja, foram séculos marcados por intensa perseguição. Os cristãos eram perseguidos simplesmente por professarem a fé em Jesus. Eram mortos, presos, estuprados, tinham suas propriedades tomadas. Razão pela qual o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta para eles não estranharem a ardente prova que estava provando eles, que estava afetando eles, o fogo da perseguição. Pedro vai dizer, não estranhem, como se coisa estranha fosse. Pelo contrário, Cristo padeceu a mesma coisa. E isso testifica da nossa fé. Só que o que Paulo vai dizer é o seguinte, Paulo vai dizer, olha, isso deve ser enxergado pela perspectiva correta. A perseguição e o sofrimento é algo de Deus para nos aproximar dele. E nós devemos entender que isso não se compara à glória que está sendo revelada. Irmãos, o céu aguarda a mim e a vocês. Nós devemos lembrar disso constantemente e ter a perspectiva da eternidade. É por isso que Jonathan Edwards disse, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Por quê? Porque nós temos que ter a perspectiva do céu, a esperança do céu, o desejo de estar lá, o desejo de um dia passar para lá. E isso não pode ser visto como algo distante, como algo que está para acontecer daqui a 30, 40, 50 anos. O que são 30, 40, 50 anos comparado à eternidade? E mais, quem garante se vai ter 10 anos para frente ainda? Logo, eu e você precisamos aprender que quando a gente passa por um sofrimento, seja ele qual for, seja de que ordem for, isso não pode, nem de longe, tirar a paz que nós temos em Cristo Jesus e a confiança que nós temos em Cristo. E eu não estou falando que pode chegar esse momento, eu não estou falando de ninguém na nossa porta querendo nos matar. Não chegou nesse nível ainda. Os nossos irmãos na Nigéria estão sendo assassinados. A mídia não fala isso. Os jornais, a Globo não fala isso. Mas os nossos irmãos na Nigéria estão sendo mortos, mas eles continuam cultuando. Eles estão sendo perseguidos, mas continuam adorando a Deus. Isso que eu estou passando para vocês hoje é para trazer segurança inabalável em Deus. Então, irmãos, os versículos 26 a 30, prestem bem atenção aqui, os versículos 26 a 30, olha para o texto aí, trata sobre a intercessão do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Veja só, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar. E ele fala sobre como Deus sonda o coração. E dos versículos 28 a 30, ele fala sobre a cadeia de ouro da salvação. Paulo está preparando todo o terreno para mostrar para nós como Deus opera na salvação e como nós podemos ter segurança. O versículo 6, dos versículos 31 a 39, agora então, falam sobre o fundamento inabalável da salvação. E é isso que eu quero ver com vocês. Então, primeiro, a segurança eterna do cristão está firmada no amor soberano de Deus, revelado em Cristo Jesus. Primeira afirmação, prestem bem atenção. Deus
é por nós. Essa é a primeira afirmação. Olha o que diz o versículo 31, vamos ler juntos? Que diremos, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira afirmação bíblica, Deus é por nós. Veja só, essa é uma abstração da pergunta. A pergunta implica, logicamente, que Deus é por nós, ok? Mas a pergunta também é retórica. Significa que já tem uma resposta certa. O texto diz, que diremos então à vista destas coisas? Prestem bem atenção, irmãos. É muito importante vocês assimilarem isso aqui. Primeiro, de que coisas Paulo está falando? Que diremos então à vista dessas coisas? É tudo o que foi dito antes sobre a obra do Espírito, sobre as fraquezas, sobre os sofrimentos, sobre a glória futura, sobre a intercessão do Espírito Santo, sobre a cadeia da salvação, a predestinação, o chamado, a eleição, a justificação e a glorificação no céu. Paulo está dizendo, o que diremos agora em vista dessas coisas, de tudo que eu falei antes? O que nós podemos dizer agora? E Paulo conclui, se Deus é por nós, quem será contra nós? A maior certeza do cristão é que Deus está ao seu favor. Isso aqui é uma questão fundamental. Por quê? Primeiro, a minha salvação e a salvação de vocês é uma questão, Francisco, posicional. O que é isso? É a mudança da posição. Antes de Jesus Cristo na minha vida e na vida de vocês, vocês estavam em uma posição, em um status. Qual era ele? Inimigos de Deus, afastados de Deus, caminhando no caminho largo que leva à perdição, conforme Mateus capítulo 7. E alvo da ira de Deus. É uma questão de posição. Grave isso. No momento que nós nos convertemos, a nossa posição ela é mudada. É como se Deus pegasse você e mudasse você de posição. Colossenses diz, ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, primeiro, no momento que a sua posição é mudada, Deus se torna favorável a você. Segundo, a prova desse amor foi entregar o próprio Filho. Olha o que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda vez, né? Incrível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta definitiva é ninguém. Mas agora Paulo vai fundamentar isso, mostrando que ele mandou Jesus. Como prova, João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E isso está de acordo com Romanos capítulo 8, porque ele vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio Filho. Só que aqui em Romanos capítulo 8, ele não apenas diz que Deus enviou, conforme está em João capítulo 3, mas agora ele coloca peso na afirmação, porque o texto diz que ele não poupou. O que significa isso? A prova do amor de Deus por mim e por vocês foi não apenas ele enviar Jesus Cristo, mas mandar Jesus Cristo para a cruz do Calvário, para sofrer nada mais, nada menos do que a ira de Deus. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Irmãos, eu estou só começando. Isso aqui é só o início. Mas olha o fundamento. Olha como Paulo está
aprofundando. Olha como Paulo está descendo o nível. E eu quero que vocês entendam isso, por quê? Porque, meus irmãos, quem é mais velho de igreja aqui? Quem já tem 5 anos? Eu quero aprofundar mais a coisa agora, por quê? Porque Paulo, esse homem que está dizendo isso, a gente viu aqui no domingo passado sobre Elias. Paulo não era nenhum super-homem, não. Algumas das cartas que ele escreveu dentro de uma prisão. A chamada Carta da Alegria, a carta aos Filipenses, foi escrita de dentro de uma cadeia imunda, suja, fétida. E de dentro dessa cadeia, Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu estou querendo aprofundar isso aqui para vocês perceberem e entenderem que a segurança da nossa fé está na obra de Cristo. Agora veja, primeiro, a maior certeza é que Deus está a seu favor. Segundo, a prova desse amor foi entregar seu Filho. Terceiro, se Deus nos deu o maior presente, Cristo, certamente concederá tudo o que for necessário para a nossa salvação. Vejam bem, irmãos, prestem bem atenção. Depois da salvação em Cristo, tudo que vem é brinde, ok? Agora veja, se Ele nos concedeu a salvação, o que vem depois é necessário para a salvação. A palavra de Deus não nos dá remédios, band-aids, paliativos para curar os nossos caprichos. Qual a aplicação aqui? Nossa confiança não está na força, mas na graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ninguém pode condenar os escolhidos de Deus. Versículo 33 e 34. Vamos ler juntos, bem forte? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Veja só, primeiro ponto, Jesus morre e agora Deus se torna favorável àquele que crê. Logo, você não pode ser condenado porque Jesus morreu por você. E Paulo aprofunda isso dizendo que Jesus não apenas foi enviado, não apenas morreu, mas que ele não foi poupado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus tratou, observa essa palavra, que significa tratamento, Deus tratou Jesus como se ele fosse um ladrão e criminoso. Foi isso que ele fez em Gálatas capítulo 3. Maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro, na cruz. Cristo não apenas foi entregue por nós, Cristo foi tratado por Deus como se fosse um criminoso. E nesse sentido, Isaías capítulo 53 se cumpre, porque diz que ele não tinha beleza e nem formosura que nos agradasse. Isaías 53 diz que agradou ao Pai moê-lo. Agora, a segunda parte afirma que uma vez que isso aconteceu, você não pode ser condenado. Por que você não pode ser condenado? Primeiro, porque é Deus quem justifica. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. O que é a justificação? Irmãos, essa palavrinha, justificação, significa uma ação de Deus em tornar você justo.
Para entender melhor isso aqui, abra comigo em Romanos capítulo 3. Volta um pouquinho. Romanos capítulo 3. Se nós não entendermos essa ordem, nós não entendemos a obra de Cristo, o que foi que aconteceu, por que podemos ter segurança, e por consequência nós vivemos cambaleando como barata tonta. Romanos capítulo 3. Olha o que diz aqui o versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Olha agora o 23. Pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Olha agora o capítulo 6 de Romanos. 23. 6, 23. Vá gravando a ordem. O texto diz no capítulo 3 que não há ninguém que seja justo. Ainda no versículo 23 do 3, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 6, versículo 23, o texto diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, vamos agora exercer o raciocínio. Segundo Romanos 3, não há ninguém justo. Segundo Romanos 3, todos pecaram. Segundo Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Logo, se todos pecaram, todos vão o quê? Morrer. O que fazer com isso agora? O que eu posso fazer com isso agora? Volta para Romanos 8. 33. Romanos 8, 33. De novo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Afirmação. É Deus quem justifica. O que é isso? A justificação retira a condenação de Romanos 3, 23. De Romanos 6, 23. A justificação limpa o homem da culpa do pecado. A justificação é o ato de Deus declarar o homem justo no dia do tribunal eterno, no dia do juízo. Vocês estão entendendo aqui, até aqui? Amém? Deus quem justifica, a primeira afirmação. Ele declara você justo, não há ninguém que seja justo. Mas assim como ele declarou Cristo culpado na cruz, Cristo não foi culpado, Cristo não se tornou pecado, Jesus nunca pecou, mas naquela cruz ele foi tratado como se fosse culpado. Da mesma forma, nós somos justificados, tratados como se fossem justos, sem merecermos nada disso. Isso, irmãos, foi o que Cristo fez. É por isso que ele está perguntando aqui, quem tentará acusação? Agora, quem pode acusar? Quem pode acusar o Denis? Quem pode acusar Edmilson, Ítalo? Primeiro, ninguém. Deus justifica. Segundo, Cristo morreu. Olha o versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Primeira segurança, a justificação. Segunda segurança, a morte de Cristo. Paulo vai fundamentando os motivos da nossa segurança por meio da obra completa da cruz. É por isso, irmãos, que ele diz nas cartas dele que eu não me glorie em outra coisa a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Irmãos, nossa segurança está em Deus ter justificado, mas em Cristo ter morrido. Quem morreu por mim e por você não foi ninguém fraco como nós, impotente como nós. Foi alguém que podia fazer. Foi o próprio Deus. Terceiro, ele não apenas morreu, ele ressuscitou. Olha o que Paulo diz, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Que não para na cruz, não para no túmulo, mas permanece
após a vida. O apóstolo Pedro diz em Atos que ele venceu as ânsias da morte. Ele rompeu os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido pela morte. Primeira segurança, Deus justifica. Segundo, Cristo morre. Terceiro, Cristo ressuscita. Quarto, ele está à direita de Deus Pai. Olha o que diz o 34, vá observando a ordem do texto, vá observando os versículos, vá observando as afirmações. Primeiro, é Cristo Jesus quem morreu. Segundo, ou melhor, quem ressuscitou. Terceiro, o qual está à direita de Deus. O Senhor Jesus Cristo, então, ele não apenas morreu, não apenas ressuscitou, mas ele agora está à direita de Deus, intercedendo. João, primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, não pequem, mas se alguém pecar, temos o quê? Quem lembra o texto? Um advogado junto ao Pai. E é quem o advogado? O justo. Combina ou não combina? Linka ou não linka com o que eu estou dizendo aqui? Cristo está à direita do Pai. E Paulo finaliza. E também intercede por nós. Paulo podia parar aqui agora. Ele podia parar aqui, nesse ponto. Já era suficiente. Mas ele continua. Ele continua. E o que ele diz? Qual é a aplicação disso aqui? A acusação de Satanás e a culpa não tem a palavra final. Cristo é nosso advogado. Terceiro, nada pode nos separar do amor de Cristo. Irmãos, eu estou mostrando para vocês que a ligação, o elo, a união, o que foi gerado naquela cruz, foi algo muito maior do que nós podemos imaginar. Agora eu quero ver com vocês o seguinte. Paulo, ele nos dá segurança quanto ao que foi feito de forma eterna. Ok? Na questão espiritual, Cristo morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Espiritualmente falando, nós devemos ter segurança. Agora, como isso se aplica nos problemas do dia a dia? Como isso se aplica nos problemas que nos afetam nessa terra? Porque uma coisa é ouvir o sermão aqui e afirmar que nós temos segurança em Cristo e que Ele está conosco. Mas quando a crise bate a porta, quando a doença bate a porta, quando a separação bate a porta, quando acontece esse tipo de coisa, e aí? Quando o negócio se torna real, quando a carne começa a sentir, como é que eu descanso e confio quando essas coisas nos afetam? Olha o texto agora. Versículos 35 a 37. Paulo cita diversas circunstâncias. Primeiro, quem nos separará do amor de Cristo? Primeiro ele cita a tribulação. Tribulação. Irmãos, a tribulação diz respeito a uma série de problemas seguidos. Sabe quando está tudo bem, de repente o tapete é puxado? E você diz assim, olha, você pensa assim, né? Parece que não tem como piorar. E aí piora mais ainda. A tribulação são os problemas diários, são as lutas diárias. Toda espécie de problema, de toda ordem, de toda sorte. É o que tira a paz, é o que tira o conforto. É a tribulação. Pergunta, Paulo diz, a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? A resposta definitiva é não. Aí ele cita a angústia, então.
A angústia é o sentimento de dor, de aperto, causado pela tribulação. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios que quando ele esteve na Macedônia, ele perdeu a esperança até da própria vida. Paulo também sentiu dores. Paulo também sentiu angústia. Elias pediu a morte. Moisés não aguentou a pressão. Esses homens não eram super-homens como nós, mas a tribulação gerou angústia. E a angústia fez esses homens se apartarem do amor de Cristo. A angústia fez esses homens se afastarem da igreja e da obra, do amor, da comunhão. Não. Deixa eu elevar aqui agora o nível da coisa. A angústia que Cristo sofreu naquela cruz fez ele largar tudo e deixar de fazer a obra que devia fazer? Se tivesse feito. Porque a angústia dele não começou na cruz, a angústia dele começou antes. Ele disse para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente abatida, angustiada. E no jardim do Getsêmani ele suou sangue. Ele estava completamente angustiado. O que significa? Que a alma de Jesus estava abatida naquele momento. Ele chora, ele clama, ele ora, chora, clama, ora, segue assim, até Deus dar a vitória. E depois disso, ele vai para a cruz, para sofrer a ira de Deus sobre ele. Pergunta, por que ele não abandonou tudo isso? Por pecadores, por mim, por vocês, que não dão a mínima muitas vezes. Por quê? Porque ele foi fiel ao Pai, à missão que Deus deu para ele, e por amor. Ah, irmãos. Então, será angústia? Não. E a fome? Será a tribulação, angústia? Perseguição. É o terceiro aí da lista. Perseguição. E aí, a perseguição é suficiente para nos afastar do amor de Cristo? Talvez esse seja um dos pontos que vocês não vão entender. Sabe por quê? Porque vocês não passam isso. Eu não passo isso. Porque os olhos não veem, o coração não sente, não é assim? Os nossos irmãos na Nigéria certamente sabem, estão sentindo na pele o que significa isso. Perseguição. A perseguição não é suficiente para afastar o homem do amor de Cristo. O cristão. Irmãos, quando você lê a história da igreja, o livro dos mártires de John Foxe, pessoas eram mortas com toda espécie de tortura, requintes de crueldade. Eram cerrados. Pedras eram colocadas neles, nos pés deles, e eles eram jogados no rio. Eram esfolados vivos. Há a história de uma menina, no livro dos mártires, que foi chifrada por um touro, quando grávida. E vai. Nem isso. Além do fogo, das chamas, né? Dos leões, toda aquela coisa. Nem isso foi suficiente para afastar o homem, o cristão, do amor de Cristo Jesus. Qual o próximo da lista? Olha comigo o texto aí, diga bem forte comigo, vamos lá? Fome. Fome. Nosso país é um país que está, se Deus não tiver misericórdia, né? Para as próximas eleições, próximo ano, nós vamos mergulhar num caos ainda mais profundo. Na economia financeira, já tem gente passando fome, que foi o que aconteceu na Venezuela, por conta de governos esquerdistas, comunistas. Nosso país está mergulhando em um caos econômico e social. Mas, e se mesmo a fome bater?
Mesmo que o país entre nesse declínio, que já está, né? Não vai entrar, perdão. Mesmo que o país continue nesse declínio a ponto de não dar mais para pagar as coisas básicas e a fome bata à porta. Isso seria suficiente para nos fazer afastar? Não. Como será o estilo de vida dos irmãos da Nigéria? Como será a economia da Nigéria? Será que o PIB da Nigéria é o mesmo do Brasil? Mesmo com a crise? Como será? Olha para um culto deles. Vai na internet. Não é só para ver porcaria, não. Vai na internet, abra lá, pesquisa no Google, Janela 1040, pesquisa. Perseguição. Pesquisa o estilo de vida dos cristãos na Nigéria. Pesquisa os cultos deles. Alegres, cantando, felizes. Igreja com banquinho, às vezes tem nem teto. Não, mas o problema, enfim. Então, a fome não é, e a nudez, a falta de vestimenta, a falta do básico, também não. O apóstolo Paulo diz que enfrentou fome e nudez na carta de aos Coríntios. Perigo, espada, ou seja, morte, também não. Essas dificuldades não significam o abandono de Deus. Então, quando você passar por isso, irmãos, quando vocês enfrentarem isso, quando eu enfrentar isso, quando o dia mal chegar, que a gente possa descansar no amor do Senhor Jesus Cristo, na palavra dele, no que ele está afirmando aqui, nas promessas dele, porque ainda que isso chegue, isso não é suficiente para nos afastar do amor de Cristo. Não é. Esse tipo de ensino nos ajuda a valorizar ainda mais a obra da cruz, a comunhão, o que ele comprou com seu sangue, nos ajuda ainda mais a enxergar a igreja com bons olhos, nos ajuda ainda mais a ter esperança, a ver que nada está perdido. Nada está perdido. Nada. Tem uma frase de um reformador, não lembro quem é agora, que diz assim: nada estará perdido enquanto estivermos em busca. Nada está perdido. Vamos parar com essa visão pequena, míope. Nada está perdido. Pelo contrário, em todas essas coisas somos mais que vencedores, diz o texto. Amém? A vitória do cristão não consiste em escapar do sofrimento, mas em permanecer firme no sofrimento, sustentados pelo amor de Cristo. Olha o que diz o versículo 36. Vamos ver quem é preparado para entender isso aqui. Vamos lá. Olha comigo o versículo 36. Vamos ler juntos? 36. Por amor de ti, fomos considerados... Vou fazer que nem Apocalipse agora. Quem lê, entenda. Quem é maduro para entender, entenda o que está dizendo aqui. Por amor de ti, o texto diz, somos entregues à morte, espada, ao tiro, à faca, à morte. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Onde é que está a prosperidade aqui agora, hein? Cadê o dinheiro aqui? O bem-estar. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. E mais, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Como é que é uma ovelha sendo levada para o matadouro? Como é que ela é considerada? Sem valor.
O valor que tem ou na morte dela, vão comer a bichinha, né? Mas não tem valor nenhum. Quem está levando ela para o matadouro não está vendo valor nenhum. Se visse valor, não matava. Uma ovelha levada para o matadouro é menosprezada. Não tem força. Incapaz. O texto está dizendo que por amor de Cristo nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. Ou seja, nós somos incapazes, indefesos, fracos. Mas, irmãos, é aí que está a nossa maior vitória. Amém? Porque o texto não para aí. O texto diz que em tudo isso nós somos mais que vencedores. O sofrimento não é evidência da ausência de Deus. O silêncio, eu ouvi Augusto Nicodemos dizendo esses dias. Ele dizendo assim, olha, o Vilela perguntou para ele, né? Qual a coisa mais difícil assim na vida cristã, de maior, que você pode destacar? Ele disse, o silêncio de Deus. Quando você olha para o lado e não vê nada, Deus em silêncio. Você busca um amparo e você não... Só que eu entendi o que ele quis dizer. Mas o silêncio, irmãos, não significa ausência. O silêncio de Deus não significa que ele está ausente. Lembra de Elias? Né? O texto diz que acontece o terremoto, a tempestade, o vento, né? E Deus não estava lá. E o texto diz que um leve sussurro, Deus estava lá. Ou seja, Deus estava no silêncio. E às vezes nós não sabemos enxergar o silêncio de Deus. Às vezes nós não sabemos compreender o momento exato em que Deus está falando, na dificuldade e no silêncio. Às vezes é aí que Ele está falando. O sofrimento não é evidência da ausência de Deus, mas oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus. E agora eu caminho para o fim com vocês, com a quarta parte, versículos 38 a 39. Paulo conclui com uma das maiores declarações de confiança na Bíblia. Nada poderá separar o cristão do amor de Deus. A primeira lista com relação ao que poderia separar, a segunda lista ele continua também. Primeiro, nem a morte, versículo 38. Antes de dizer a lista, observe a afirmação. Porque eu estou bem certo. Confiança. Eu estou bem certo. Irmãos, lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade começou a assolar o barco? E os discípulos começaram a se perturbar. Eles disseram assim, mestre, não te importa que nós soframos? Jesus tranquilo, sereno, calmo, sereno e tranquilo, né? E eles agitados. Jesus disse, calma, não tenham medo. Logo em seguida ele acalma a tempestade, acalma o vento. Mas antes de acalmar a tempestade exterior, ele precisa acalmar a tempestade que está dentro do coração. O pior problema, grave isso, o pior problema não são as lutas e os combates que vêm de fora. O maior problema é a dificuldade que está dentro. É a inquietação que está dentro. É a crise que já se instalou lá dentro. Vocês estão entendendo? E o Senhor, Ele quer tratar primeiro disso aí dentro. Deixa o mundo acabar fora, o que a gente tem a ver com isso? Nosso problema é aqui dentro, é internamente. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
é a questão interna, não é externa. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas da morte, nem a preocupação com a morte, nem o medo da morte, nem as coisas do presente, nem a vida, nem as dificuldades da vida, nem as preocupações da vida, nada. Nem os anjos. Paulo disse ainda que eu, ou um anjo do céu, né? Nem os anjos, nem os principados, demônio algum. Essa palavra principado está falando de poderes, príncipes, demônios. Ou seja, nem os demônios podem nos separar do amor de Cristo. Quem tem paz não vai atrás de feitiçaria, não vai atrás de espiritismo, não vai atrás de macumba, não vai atrás de nada dessa natureza, porque o seu coração está em paz e a sua alma está segura. E o seu fundamento é firme. Nem os demônios, nem o presente, nem o futuro. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, porque tudo isso está em Cristo Jesus. Nossa segurança repousa no caráter imutável de Deus e não na instabilidade do homem. Então, meus irmãos, por que a ligação entre o crente e Cristo é indestrutível? Por conta da garantia que Deus nos deu na cruz. Tudo que a gente viu. O meu propósito, meu interesse, para mim e para vocês, é que a gente saia daqui agora, desse salão, seguros disso aqui. Porque isso influencia de forma prática a nossa vida. Amém? Viva isso, pregue isso, confie nisso. Não se preocupe com problemas, com as lutas que vêm. São normais, fazem parte desse mundo caído. Estranho seria se a gente não vivesse com isso. Estranho seria se tivesse tudo tranquilo. Estranho seria se tivéssemos apenas confortáveis. Glória a Deus pela luta, glória a Deus pela dor de cabeça, glória a Deus pelos problemas, glória a Deus pelas dificuldades. Não é o hino que a gente canta? E o hino que a gente canta? É só da boca para fora? Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste. Irmãos, é lindo demais. E as nuvens que há também. Graças dou pelo caminho, né? E os espinhos que ela tem. Estão entendendo? Tem mais, que eu não estou lembrando agora, não quero passar vergonha. Irmãos, você tem que crer nisso. A gente canta isso, a gente ouve isso. Eu quero ver, né, vocês sorrindo, felizes. Agora, é claro, esse sorriso não às custas da verdade, né? Da exortação, da correção que é necessária. Mas é isso que eu quero ver. E é isso que o Senhor deseja também, senão Ele não tem escrito isso. Confie. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Agora me deu vontade agora. A gente vai cantar daqui a pouquinho, né? Nada nos separa do amor de Cristo. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, eu quero, ó Deus, louvar, engrandecer o Teu santo nome, agradecer por essa noite, pela Tua palavra, pela segurança da salvação, agradecer por tudo, Senhor, até o dia de hoje. Mais uma vez, pedir perdão pelos pecados, mas de alguma forma que nós não entendemos, até mesmo o Senhor usa o pecado para nos ensinar. Então, Senhor, nos perdoa.
Nos ajuda a descansar na tua palavra, nas tuas promessas, nesse fundamento que é sólido como rocha. Nós não precisamos de nenhum evento, de nenhuma programação misteriosa à parte. Não precisamos de promoção. Não precisamos, ó Deus, de bajulação. Não precisamos, Senhor, de nada para poder atrair. Meu Deus, se isso tudo que nós lemos agora, expomos, ouvimos, se isso não servir como fundamento, que tipo de cristianismo é esse? Aplica essa verdade na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a entender que se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Nos ajuda a confiar nisso e entender que se nós temos Cristo na nossa vida, nós podemos estar seguros da salvação. Não só da salvação, mas também dessa vida. Tudo o que acontece nessa vida, todos os problemas que nos afetam, que nos atacam, financeiramente falando, na família, no casamento, na igreja, tudo, nas nossas emoções. Eu quero, ó Deus, rogar ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha à nossa consciência, à minha mente, na dos meus irmãos, quem estiver abatido, quem estiver cansado, quem estiver triste, quem estiver desanimado, revigora, Senhor, agora. Faz isso. Como disse o Senhor Jesus Cristo, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ó Senhor, nós temos o Senhor e nada mais importa. Nós temos o Senhor. Estou bem certo, disse Paulo, estou bem certo. Que nós possamos então confiar no Senhor, descansar no Senhor, sair daqui revigorados e ir para casa com ânimo, força e propósito renovados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar um louvor em especial por conta desse sermão. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Nada nos separa do amor de Deus. Pedir a Ítalo que coloque a letra, por favor. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Mais uma vez, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. porque Ele faz todo mundo. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos,
alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Estamos uma vez agora a igreja bem forte. Nada